Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso Moving to JS Movendo para Data Science. Nesse momento, nós vamos começar uma jornada para entender melhor o mundo dos dados e eu vou te ajudar nessa jornada. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre Data Science e começar um projeto para entender melhor esses conceitos. Então, vamos para o computador que agora nós vamos continuar nossa conversa de lá. Vamos começar a primeira aula do nosso curso Moving to JS, Movendo para Data Science. Antes de entrar com o conteúdo do curso, eu gostaria primeiro de contextualizar você que está assistindo sobre o objetivo do curso, né? Então, quando eu desenvolvi o curso Moving to JS, o meu objetivo é ajudar profissionais e estudantes que estejam se descobrindo profissionalmente a mover um pouco na direção da ciência de dados, né? Então, você que já é um desenvolvedor, ou que é um designer, ou um administrador de banco de dados, às vezes você é um matemático, um estatístico, você deseja trabalhar com ciência de dados porque já tem conhecimento necessário de uma das áreas, mas ainda não não encontrou um material que te ajude a fazer essa transição. O Moving to JS atende para você, te dará um suporte, né, de como fazer essa transição de uma forma a combinar um pouco de teoria, um pouco de prática e principalmente a aplicação que vai permitir a junção da teoria com a prática. Então, nossa primeira aula, nós vamos conhecer os primeiros passos do desenvolvimento de um projeto de ciência de dados. Então, qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo, quando nós vamos trabalhar com ciência de dados, não é trabalhar com dados, mas sim trabalhar com pessoas, né? Quando a gente está entrando num projeto de ciência de dados, a primeira coisa a fazer é conversar com as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, as pessoas que principalmente vão ser impactadas pelo projeto. Por exemplo, se você tem um projeto na área de saúde, talvez o médico seja impactado, o paciente seja impactado. Você tem um projeto em uma área da ciência como engenharia, como astronomia, biologia, você vai ter um profissional, talvez um cientista ou um engenheiro que vai ser diretamente impactado pelo seu trabalho e pelo resultado da sua solução de análise de dados, de ciência de dados. Então, o primeiro passo sempre vai ser conversar com pessoas e entender quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas querem e com que elas trabalham. Uma vez que a gente sabe com quem, né, nós vamos estar lidando durante o projeto, o passo seguinte é saber o que essa pessoa precisa. Então, quando eu digo o que ela precisa, é dentro de uma área. Por exemplo, um médico pode precisar de uma ajuda com diagnósticos. Ele ainda não sabe exatamente o que é, mas ele sabe que é uma ajuda com diagnósticos. No caso de um astrônomo, ele pode precisar da ajuda no reconhecimento dos corpos celestes. Novamente, ele não sabe exatamente o que ele precisa, mas ele sabe que existe algum problema aqui dentro da análise dos dados relacionados a corpos celestes. Então, esse é o segundo passo, né? Saber dentro, né, do escopo das pessoas com quem nós estamos lidando, o que é que ela precisa. Uma vez que nós temos esse escopo, agora sim a gente vai tentar encontrar algo específico dentro desse escopo, né? No caso do médico, pode ser qual a doença que a pessoa está sofrendo nesse momento, pegando o nosso contexto, né? Podemos ter, por exemplo, um sistema que faz um diagnóstico de contaminação pelo Covid-19. No caso de um engenheiro, né, nós podemos tentar ajudar ele a identificar exatamente quais os tipos de solo que estão envolvidos ali no determinado terreno, coisas desse tipo. Então, uma vez que nós sabemos exatamente qual é o problema, né, o que é importante para aquela pessoa, uma passagem importante para desenvolver a relação, desenvolver a confiança e principalmente desenvolver a empatia de nós como cientistas de dados para a pessoa com quem nós estamos trabalhando é saber por que isso é importante. Então, por que é importante o médico fazer um bom diagnóstico? Por que é importante o engenheiro saber exatamente qual tipo de solo onde ele vai fazer uma construção?
Por que é importante para o astrônomo saber exatamente qual o corpo celeste que ele está observando naquele momento, né? Isso é um passo fundamental para desenvolver tanto a confiança como a empatia, né? A confiança do lado de quem vai receber a nossa solução e a empatia do nosso lado que vamos entregar a solução. E, por último, mas não menos importante, é também necessário que nós entendamos como a nossa solução vai gerar valor para a pessoa que vai recebê-la, né? Então, entender como você vai utilizar essa solução, né? Você vai usar essa solução para aumentar a sua renda, aumentar a sua receita, diminuir a sua despesa, ganhar agilidade, reduzir o tempo de trabalho, de fabricação, tempo de diagnóstico, né? No caso da saúde, é muito óbvio que o tempo de diagnóstico é fundamental, né? Então, outro aspecto também é a questão da segurança. Então, fazer um diagnóstico é algo que envolve tempo, mas alguns aspectos, por exemplo, relacionados ao setor financeiro, a dimensão, né, a variável de segurança é sempre muito importante e deve ser devidamente atendida em diferentes requisitos. Então, isso é, em linhas gerais, o que nós vamos ter que passar por todos os projetos de ciência de dados, né? Entender quem é a pessoa, entender qual a área de atuação dela, o que é que ela precisa, dentro dessa área de atuação, qual o ponto específico que nós vamos atuar, por que esse ponto é importante, o que faz ele ser importante, né? Exatamente qual a dor que ele gera na pessoa e, por fim, qual o valor que a minha solução vai agregar na vida dessa pessoa, resolvendo de alguma forma essa dor. Tudo isso, né, no final das contas, vai ser compilado em uma pergunta, né? E essa pergunta é aquilo que vai conduzir o desenvolvimento do nosso sistema. Então, para o nosso caso, né, no projeto que nós vamos desenvolver ao longo dessa primeira parte do curso Moving to JS, nós vamos ter um cliente, né? E nosso cliente vai ser um botânico, né? Então, o primeiro passo é entender quem é o nosso cliente, né? Nosso cliente é um botânico que trabalha especificamente com flores, né? E ele está desenvolvendo a sua pesquisa de forma especializada no gênero de flores íris. Então, íris é um gênero de flores e o nosso botânico está desenvolvendo estudos específicos com esse tipo de flor. Agora, o que essa pessoa precisa, né? O nosso botânico, que é o cliente que está demandando o nosso trabalho, ele precisa classificar as flores com base em medidas que ele faz dessas flores. Então, como que o nosso botânico espera utilizar o nosso sistema, né? Ele vai pegar uma flor, fazer algumas medidas e, uma vez de posse desses dados, que são as medidas das flores, as medidas da flor que ele tem em mãos, ele vai pegar os dados e inserir no sistema e obter uma classificação a respeito dessas flores, né? Agora, dentro disso, o que é importante especificamente? O importante para o botânico é saber a espécie da flor com base nos dados que ele conseguiu coletar da flor. Então, se ele tem uma flor em mãos, ele consegue fazer as medições, mas ele não sabe exatamente qual é a flor, né? Qual é a espécie da flor. Então, o nosso sistema vai entrar nesse ponto, né? Classificando a flor quanto à espécie. Essa é a pergunta específica que nós vamos responder. Qual a espécie da flor, né? E entra a questão de empatia agora, que também vai mostrar para o nosso cliente que ele pode confiar no nosso trabalho, que nós vamos entregar exatamente o que ele está querendo, né? Então, para desenvolver essa relação, vamos perguntar por que é importante identificar a espécie de uma flor. As flores, né, elas têm diferentes tipos de substâncias, diferentes propriedades químicas, biológicas, etc. Então, cada espécie vai ter as suas propriedades, as suas características, as suas substâncias que estão ali contidas na flor. Então, mesmo se você tem flores que são visualmente muito parecidas, né, ou que têm medidas muito parecidas, mas elas podem ser de espécies diferentes e conter substâncias diferentes, né? Se o botânico comete uma confusão ali no momento de fazer
a identificação de qual é a espécie da flor, muito provavelmente ele vai tentar encontrar aquela substância, vai fazer um teste, identificar que a substância não existe e que no fim das contas ele na verdade confundiu a espécie da flor. Ou então ele pode perder muito tempo procurando nos catálogos ali as características que vão definir cada uma das espécies, e isso por sua vez vai impactar no trabalho do botânico, fazendo com que ele demande muito tempo para conseguir identificar a espécie da flor e não possa produzir efetivamente aquilo que é importante para o seu trabalho, né? Então, essas são as razões que vão justificar a importância do nosso sistema. E por fim, como que o nosso sistema vai agregar valor para um botânico, né? Nosso sistema vai agregar valor fazendo a classificação de forma automática, tanto fornecendo uma maior confiabilidade nessa classificação do que se ela fosse feita por uma pessoa menos experiente, já que a gente vai usar um conhecimento que já foi agregado através de um conjunto de dados já consolidado e validado por profissionais de botânica. E um outro aspecto que nós vamos também agregar valor para o botânico é com relação à agilidade, já que o botânico não vai mais precisar ir no catálogo, ficar conferindo quais os dados que vão corresponder a cada uma das flores, né? Ele vai simplesmente fazer a medida, inserir os dados e ter o resultado. Então, essa é a linha geral que a gente espera do nosso sistema, e essa é a relação que nós esperamos também com o nosso cliente, que é o botânico que solicitou o projeto de Data Science para a gente. Agora, como que esse projeto vai ser conduzido? Então, primeiro ponto é que nós temos a nossa pergunta: qual é a espécie da minha flor? Agora, nós precisamos de um dataset, né? Como eu tinha dito antes, o nosso botânico ele trabalha com íris. Então, nós vamos usar o dataset íris. É um dataset já muito conhecido, desenvolvido há várias décadas, já quase 100 anos que esse dataset é trabalhado e estudado, tanto por botânicos como por cientistas de dados, né? Antigamente por estatísticos, depois mais recente por cientistas de dados. E esse dataset ele é o mais utilizado para introduzir estudantes na área de ciência de dados, né? Então, esse contexto todo foi desenvolvido para que a gente possa usar esse dataset e ver como mesmo um conjunto de dados, né, de quase 100 anos pode ainda ser útil para os nossos estudos atuais. Então, aqui nós temos exemplos de flores que estão contempladas nesse dataset, né? O dataset, ele, como o nome diz, trata de flores do gênero íris. Então, dentro desse dataset nós temos dados de 150 flores, sendo 50 de cada uma das espécies de íris. Íris setosa, íris versicolor e íris virgínica, né? Na realidade existem dezenas de espécies de íris, mas o dataset contempla apenas essas três, e nós vamos assumir que o nosso botânico está interessado em diferenciar dentre essas três espécies, o que até que faz algum sentido se a gente olhar na imagem e identificar as características físicas e visuais dessas flores, né? Todas têm as cores mais ou menos parecidas, algumas têm formas parecidas, todas têm ali a estrutura com 3 pétalas, 6 pétalas, alguma coisa assim. Então, visualmente elas são parecidas, as medidas também são parecidas, e cada uma pertence a uma espécie diferente. O nosso sistema vai, de alguma forma, ter que conseguir identificar exatamente qual é a espécie dessas flores com base nos dados coletados. Então, o primeiro passo para desenvolver efetivamente o sistema, né, uma vez que a gente já tem o problema, já tem a pergunta, sabe qual é o objetivo, sabe por que isso é importante, como isso vai agregar valor para o nosso cliente, o próximo passo agora é entender um pouco dos dados que nós temos, né, que basicamente é o dataset íris. Então, o nosso dataset ele é uma tabela, né, um arquivo texto que contém uma tabela, e dentro dessa tabela nós temos 5 colunas, cada uma com uma das características da flor. Então, essas 5 colunas, né, as 4 primeiras tratam de medidas sobre as flores. Então, o botânico que elaborou o dataset
pegou 150 flores e mediu largura e comprimento da pétala e da sépala da flor para cada uma das 150. E a quinta coluna corresponde à espécie de cada uma dessas flores, né? Então, como já disse antes, temos 150 flores catalogadas, 50 de cada uma das espécies, íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. E aqui no slide nós temos algumas amostras, né, 2 para ser mais exato, de cada uma dessas espécies. Então, aqui nós temos na primeira coluna o comprimento da sépala de duas flores do tipo íris setosa, 2 do tipo íris versicolor e 2 do tipo íris virgínica. Na segunda coluna, medida de largura da sépala de 2 flores do tipo íris setosa, 2 flores do tipo íris versicolor e 2 flores do tipo íris virgínica, e o mesmo para o comprimento da pétala e largura da pétala dessas flores. Então, aqui nós temos 6 das 150 linhas do nosso dataset, que é que a gente identifica já nesse ponto, né? Cada coluna contém o que nós chamamos de atributo, né? Atributos são características do elemento que nós estamos estudando. No caso do nosso projeto, são flores do gênero íris. E cada linha contém uma instância daquilo que nós estamos estudando, né? Instância, entenda-se um objeto físico concreto do nosso estudo. Então, no nosso caso, os estudos são sobre flores. Cada linha do nosso dataset contém dados de uma flor, né? Então, por isso 150 linhas no dataset e 150 flores catalogadas. Agora que nós temos uma pergunta, um objetivo e o dataset, né? Nós vamos desenvolver o nosso sistema. Isso vai ser desenvolvido nas próximas aulas, mas nós vamos já antecipar algumas coisas que vão acontecer nessas próximas aulas, né? Primeiro, nós vamos fazer uma análise exploratória, o que vai acontecer já na aula 2 do nosso curso Moving to JS. E uma vez que nós tivermos a análise exploratória, vamos ter o desenvolvimento do sistema, um design, uma interface de entrada, uma interface de saída, um servidor e um modelo de classificação que vai ser capaz de identificar exatamente qual é a espécie da flor que nós estamos trabalhando. Então, as ferramentas que nós vamos usar ao longo desse curso vão ser as seguintes: linguagem Python, o ambiente Jupyter Notebook para fazer a análise exploratória dos dados e o treinamento do modelo de classificação. Vamos usar a biblioteca Pandas, né, principalmente para a leitura dos dados. Vamos usar a biblioteca Matplotlib para a elaboração de gráficos, visualização dos dados. Vamos usar a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca de cálculo numérico, para as necessidades matemáticas do nosso curso. Em especial, nós vamos usar a biblioteca NumPy na análise exploratória dos dados para a identificação de média e variância dos atributos dos dados. Na parte de classificação, nós vamos ter a biblioteca Scikit-learn, que dispõe de vários modelos, vários algoritmos de classificação. Nós vamos escolher um, treinar e avaliar a qualidade desse modelo em cima do nosso dataset. E, por fim, dentro do escopo do nosso sistema, nós vamos usar a biblioteca Flask. O Flask é um micro-framework web que permite que nós desenvolvamos aplicações web como servidores de forma muito simples, muito rápida, e vocês vão ver como é fácil e até divertido trabalhar com a biblioteca Flask. Então, é isso pela nossa primeira aula e espero encontrá-lo novamente na segunda aula. Obrigado.